Olá, você está no módulo 2. Seja bem-vindo à aula Localizando Elementos de uma Página Web. Nessa aula, aprenderemos como utilizar as estratégias contidas dentro da classe By para identificar elementos contidos em uma página web. No material didático, você viu 6 formas de identificação de um elemento. São elas: by ID, by name, by link text, by tag name, by CSS selector e by XPath. Nós veremos agora na prática como utilizar essas estratégias. Então, vou colocar um comentário que será interagindo com elementos. E aqui para baixo, iremos interagir com alguns elementos. Através da página da RSI Store, teremos acesso a todos os elementos contidos nessa página. Vamos planejar uma determinada ação aqui dentro. Veja, se nós desejamos fazer login, é necessário preencher o usuário. Se desejamos fazer login, é necessário limpar o campo usuário para que depois eu possa preencher o valor contido aqui dentro. Em seguida, digitar o valor contido dentro do campo senha, para que então eu possa clicar no botão logar. Bem, para isso é necessário que primeiro eu identifique o elemento que eu quero interagir e assim possamos então pensar em uma estratégia a ser utilizada. Veja, clicarei com o botão direito e escolherei a opção inspecionar elemento. Dessa forma, nós podemos ver todas as propriedades, todos os atributos da tag que representa esse elemento. Veja que é a tag input. Na tag input, nós temos as propriedades ID, class, name e value, além, é claro, do atributo type e os seus respectivos valores. Através da visualização do elemento, podemos identificar qual estratégia utilizar para interagir com ele. No caso desse elemento, nós podemos utilizar diversas estratégias que nós já vimos. Entre elas, by ID, by name, by CSS selector, ou mesmo utilizar alguma outra propriedade, como alguma outra estratégia, como por exemplo a estratégia do XPath, para identificar o determinado elemento. Bom, já sabemos que esse determinado elemento tem um ID e tem um name e também tem um CSS selector. Nós podemos aqui então utilizar qualquer uma dessas estratégias. Vamos começar utilizando a estratégia ID. O nosso comando ficará semelhante a isso: navegador.findElement by e olha só, ID. E aqui eu vou colocar o ID do elemento que é login. Veja. Vou utilizar aqui um método que é o método clear, que serve para limpar um campo. Vamos ver? Veja só, ele limpou o campo. Nosso próximo passo é digitar algo nesse campo. Como se trata do mesmo campo, nós poderíamos utilizar a mesma estratégia, porque se trata do mesmo campo. Mas, como nós estamos aprendendo como utilizar estratégias, vamos escolher uma outra estratégia, como por exemplo a estratégia CSS Selector. Na estratégia CSS Selector, eu aponto qual é a class desse elemento. Então veja que aqui
nós temos a class validate. Também temos a class valid. Só que perceba que a class valid, ela apenas se é atribuída ao campo que recebe um clique anteriormente. Então, se eu dei um clique, ele tem a class valid. Veja um exemplo da senha. Vou pegar aqui um inspetor e quando eu coloco sobre o elemento senha, veja só, ele só tem apenas o elemento validate. É uma class que é bastante dinâmica. Isso poderia trazer-nos um problema, mas como nós temos outras formas de interagir, outras estratégias, como por exemplo aqui a estratégia que nós já utilizamos, que é a estratégia ID, nós temos também a estratégia name, que também torna um elemento único. Então vamos utilizar essa estratégia. Navegador.findElement by name. E aqui dentro vou colocar o usuário login, que é o valor da propriedade name, veja. E aqui então vou digitar send keys e colocar um novo valor para aquele campo, que vai ser o valor julio.lima. Vamos testar? Veja só, ele já apagou o valor contido no campo e digitou o novo valor, que é julio.lima. Essas são duas estratégias que são as estratégias mais utilizadas dentro da automação de testes. Nossa próxima estratégia será uma estratégia utilizada para interagir com o campo abaixo, o campo senha. Vamos inspecioná-lo e você verá que ele é um input e que ele tem o ID senha, a class validate, o name usuário senha e o type password. Às vezes o desenvolvedor não coloca identificadores e nem names para elementos. Em casos como esse, devemos utilizar outras estratégias, como por exemplo a estratégia class. Já vimos que a estratégia class é utilizada por dois campos. Isso traria-nos um problema, porque o nosso retorno da nossa estratégia retornaria dois elementos. Poderíamos tratar isso através do uso de índices, mas que não é tão confiável. Mas perceba, ele tem o type password e não tem nenhum outro campo aqui na tela que tem esse mesmo type. Então poderíamos utilizar aqui a estratégia do XPath. A estratégia XPath, ela é uma query de pesquisa que pode pesquisar elementos dentro de uma tela. Bem, para utilizar essa estratégia, o nosso comando será semelhante ao que fizemos até agora. Utilizaremos o findElements com um by, só que dentro do by utilizaremos a opção XPath. Bem, temos que ter em mente qual é o elemento que queremos encontrar. Ele é um input que tem um type password, porque aqui estamos imaginando que o desenvolvedor não colocou name e nem ID. Para utilizar XPath, faremos o seguinte: // que significa pesquise em todo o documento por uma tag input, porque o nosso elemento é um input que possua um atributo. O atributo é o atributo type igual a password. Então colocarei aqui o atributo type igual a password. E assim fazemos uso do XPath. Dentro do material de referência, vocês têm um link para referências à sintaxe XPath.
você pode consultar esse link de referência e aprender um pouco mais sobre essa sintaxe que pode te ajudar na hora de identificar elementos que não têm identificadores únicos. Bom, para o campo senha, irei utilizar o sendKeys para digitar uma senha qualquer, como por exemplo 123. Vamos ver se isso daqui funciona. Botão direito, Run as Java Application. Então, veja que ele digitou o usuário e também digitou a senha aqui. Nosso próximo passo é clicar no botão Logar. Então, aqui no botão Logar, nós temos, veja só, um input que tem um ID, é o btn logar. Ele também tem um class e também tem um value e um type. Já sabemos que poderíamos utilizar a estratégia byId para clicar no btn logar, um byId btn logar. E também sabemos que poderíamos utilizar um XPath com input com um atributo type igual a submit. Mas vamos utilizar agora a estratégia CSS Selector. Na estratégia CSS Selector, você aponta qual será a estratégia utilizada a partir do uso do conteúdo do atributo class. Nesse caso, Waves Button Input. Esse Waves Button Input é uma classe que está sendo utilizada dentro desse elemento. Para utilizar CSS Selector, basta eu utilizar o navegador .findElement by e aqui utilizar a opção CSS Selector. Lembre-se, se aqui dentro do elemento, dentro do atributo do elemento, o atributo class, houver um valor sem que haja espaços, você vai digitar apenas ponto e o valor. Em casos como esse daqui, por exemplo, onde você tem vários valores separados por espaço, é necessário que você coloque ponto no início e um ponto no lugar de cada espaço. Como aqui a gente tem apenas um elemento, eu vou colocar apenas um ponto, o valor, e então digitarei aqui um ponto, clique. E isso daqui será o bastante para clicar e então fazer login. Vamos testar? Vou fechar as janelas que eu já tenho abertas aqui. E agora sim, vou clicar com o botão direito em Run as Java Application. E olha só, agora eu estou logado, ou seja, ele conseguiu preencher as informações e clicar num elemento. Nós veremos agora outra estratégia que é utilizada para interagir com links. Geralmente percebemos a presença de links através do cursor do nosso mouse, né? Por exemplo aqui, ver produtos e cadastre-se, aparentemente são links. Eu posso clicar com o botão direito para validar se realmente são links. Clico com o botão direito, seleciono a opção inspecionar elemento, e se por acaso esse elemento for um elemento da tag A, ele é um link. Então veja que esse é um elemento da tag A, que é um link. Esse elemento ele não tem identificador único, e não tem name, e não tem class. Mas ele tem um href. Então, qual estratégia eu poderia utilizar? Poderia utilizar aqui a estratégia do XPath, onde eu colocaria /a colchete @href recebe, né, o nome dessa página. Isso me serviria para lidar com esse elemento.
Mas existe uma outra forma muito mais prática no Selenium WebDriver, que é utilizar a estratégia by link text, onde eu falo qual é o texto que está aparecendo dentro do link. O link text utiliza o valor que está entre o abrir da tag A e o fechar da tag A, ou seja, cadastre-se. Então, se eu quero clicar nesse elemento, basta eu fazer uma ação, como por exemplo essa daqui. Primeiro, vou, logo após ter clicado no logar, vou utilizar aqui o mecanismo para voltar para a página anterior, uma vez que eu parei naquela tela de logado. Como eu faço isso? Nós já aprendemos isso na aula anterior, navegador.navigate.back. Isso fará com que eu volte para a tela anterior, que é a página principal. E agora eu quero navegar até a página de cadastre-se. Como eu faço isso? Navegador.findelement by, e como eu disse a vocês, aqui eu quero clicar naquele determinado elemento que é um link e que tem um determinado texto. Então vou utilizar a estratégia link text, que terá o valor cadastre-se. E para isso clicarei nesse elemento. Então veja só, eu basicamente informei qual é o texto contido dentro do link, que é cadastre-se. Vamos ver isso em ação. Botão direito, Run as Java Application. Essa janela apareceu porque eu não havia salvo o meu arquivo. Agora que sim, ele continuará a execução. Fez o login, voltou e clicou em cadastre-se. Muito rápido, né? Bom, excelente. O nosso próximo passo, a nossa última estratégia, inclusive, desta aula, é a estratégia do tag name. A estratégia tag name, ela é utilizada para identificar elementos através de suas tags. Como nós vimos agora, o elemento com a tag A, nós teríamos também elementos com tag input, são os valores que nós já vimos até agora, certo? Bem, a estratégia by tag name, ela é utilizada geralmente quando você quer interagir com muitos elementos, ou mesmo quando você quer identificar um elemento pela sua tag. Lembre-se, estratégias são utilizadas para identificar geralmente elementos únicos. Só que é extremamente difícil você ter tags únicas dentro de uma determinada tela. Então por isso que geralmente essa estratégia tag name é utilizada para identificar múltiplos elementos. Bem, vamos trabalhar com a estratégia do tag name para, por exemplo, identificar quais são os elementos de link contidos dentro de uma página. Então nós sabemos que todos os links têm a tag A. Digamos que nós queremos identificar todos os elementos com tag A. Então olha só. Vamos novamente voltar para a tela anterior, dado que depois que a gente clicou no botão cadastre-se, ele foi para a tela de cadastro. E aqui, uma vez que eu já cliquei, vou pesquisar links numa página. Bem, para isso, irei criar aqui uma lista de web elements que chamarei de links, e nessa lista eu receberei alguns elementos, que são eles: navegador.findElements, para identificar muitos elementos através
estratégia tag name. E aqui eu coloco a tag, que é a tag A. Vejam que aqui ele está reclamando que eu ainda não declarei a classe list dentro da minha classe. É só pressionar Ctrl Shift O e utilizar aqui o Java Util List. Pronto. Dentro da variável links, agora eu tenho todos os elementos que possuem a tag name A. Vou agora fazer uma interação via for, onde eu criarei um web element chamado link para cada um dos links que nós encontramos. E dentro desse for, farei apenas isso. Vou mostrar qual é o valor contido dentro do elemento link. Para isso, vou utilizar o método getText. Então perceba que o findElements by tag name A trouxe uma série de links. Eu interajo com cada um dos links, adicionando o link à variável webElementsLink, e então apresento o texto contido dentro de cada um deles. Vou executar esse código. Vou executar esse código. E veja só, ele me trouxe aqui todos os links contidos dentro da página. RC Store, ver produtos, cadastre-se, ver produtos, cadastre-se e materialize. Interessante, né? Na próxima aula aprenderemos quais são os principais métodos de um web element. Até lá!